No coração da Roma pagã, entre colunas de mármore e estátuas de deuses silenciosos, nasceu uma menina chamada Cecília. Seus olhos, ainda pequenos, refletiam a luz de um mundo que ninguém via, uma fé escondida, mas ardente, que florescia em meio à idolatria dos palácios. Enquanto o império se deleitava em festas e sacrifícios vazios, ela, em segredo, aprendia a amar um Deus que falava no silêncio e prometia um reino que não se via. A casa em que cresceu era um templo de vaidades, mas o quarto onde rezava era um santuário invisível. Ali, dobrava os joelhos com a mesma seriedade de um mártir, mesmo sem ainda conhecer a espada. Santa Cecília não foi apenas uma mártir da igreja primitiva. Foi uma alma escolhida para transformar dor em louvor, imposição em liberdade e morte em cântico. Sua história é mais do que um relato de coragem. É uma sinfonia de fidelidade que atravessa os séculos para alcançar corações cansados, almas sedentas por sentido e vozes que já não conseguem cantar. Ela não usava púlpitos nem palácios, usava a ternura da fidelidade escondida, a força de uma promessa feita na infância e jamais revogada. Ela foi noiva de Cristo antes de saber o que era o mundo, e mesmo cercada de riquezas, escolheu a pobreza da cruz. Esta é a história de uma mulher que amou até o limite, que cantou até onde o som humano não alcança. E quando a lâmina do poder quis silenciá-la, Cecília respondeu com o único som que o mundo jamais pôde apagar: o som de uma alma entregue. É por isso que mesmo quando tudo em sua volta gritou morte, ela continuou cantando, e o céu inteiro escutou. Desde seus primeiros passos nos salões frios e imponentes da nobreza romana, Cecília trazia consigo um segredo mais precioso do que o ouro que enfeitava sua casa. Filha de uma linhagem aristocrática, ela cresceu cercada de colunas e ídolos, banquetes e discursos que exaltavam os deuses pagãos do império. Mas era nos cantos mais escondidos de sua alma que florescia um lírio de pureza, regado por algo invisível aos olhos de seus pais. Seus olhos infantis viam mais do que estátuas de pedra. Viam, em silêncio, um Deus vivo que falava no íntimo, como quem já a preparava para algo maior. Foi uma tia cristã, discreta e corajosa, quem se tornou a primeira guia espiritual da menina. Numa Roma em que a fé em Cristo ainda era perseguida como crime e vivida em catacumbas, a tia acendeu em Cecília uma chama que jamais se apagaria. Desde então, a pequena começou a se alimentar dos evangelhos que escondia nas dobras da túnica. Lendo às escondidas, rezando em silêncio, sua alma de criança já conhecia as palavras de Jesus como um amigo secreto. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. E ela queria vê-lo. Mais do que os banhos perfumados ou os adornos de ouro, Cecília amava aquele Deus que se escondia dos poderosos e se revelava aos humildes. Ainda menina, tomou uma decisão que marcaria toda a sua existência: consagrar sua virgindade a Cristo. Numa Roma em que a mulher era moeda de troca política, ela ousou dar seu coração inteiro ao Senhor. Foi um voto silencioso, sem testemunhas nem cerimônias. Com a simplicidade de quem não conhece o mundo, mas conhece o amor verdadeiro, prometeu a Jesus ser somente dele. Esse compromisso secreto se tornou sua fonte de alegria interior, mesmo enquanto sua vida exterior seguia sob as exigências de uma família nobre. Cada gesto dela, cada olhar, já era uma oração escondida. Ela andava entre colunas de mármore, mas seu espírito morava no altar do céu. Não havia ainda martírio nem perseguição direta, mas ali começou a santidade, a fidelidade pequena, cotidiana, de uma menina que já vivia como esposa de Cristo antes mesmo de saber o peso da cruz. Na solidão do seu quarto, enquanto o mundo lá fora exaltava imperadores, Cecília ajoelhava-se em adoração ao Rei Eterno. Tu és meu Senhor, não há outro bem além de ti. Salmo 16, versículo 2. E assim, antes mesmo que os homens soubessem seu nome, o céu já reconhecia sua voz. O lirismo de sua pureza florescia no meio do deserto moral de Roma, e Deus já a contemplava como se dissesse: esta é minha serva fiel. Eu a escolhi para cantar quando o mundo tentar silenciar. A história de Cecília começa assim.
não com fama ou glória, mas com o perfume de uma infância consagrada. E esse perfume ainda hoje atravessa os séculos, tocando os corações que, como o dela, desejam amar a Deus em segredo até que o amor se torne canção. Quando Cecília emergiu das águas do batismo, por volta dos 13 anos, não foi apenas o corpo que se molhou. Foi o céu que desceu sobre ela. Naquele instante silencioso, longe dos olhos da cidade pagã, Deus selou com fogo o que a menina já lhe havia entregue em segredo. Era como se as palavras do Senhor tivessem sido escritas diretamente em sua alma. Tu és minha, eu te escolhi desde o ventre. Isaías 49, versículo 1. Cada gota daquelas águas purificadoras parecia acordar nela uma missão: viver, sofrer e, se preciso, morrer por Cristo. O que antes era apenas um amor escondido, agora se tornava vocação pública, ainda que vivida na discrição de uma juventude nobre. Desde esse dia, Cecília começou a brilhar de um modo diferente. Sua beleza, já evidente aos olhos humanos, passou a emanar também uma pureza que tocava quem dela se aproximava. Era bela, sim, mas havia algo mais profundo, como uma paz que não pertencia a este mundo. Embora vivesse entre seda, colunas e convites da alta sociedade romana, ela fazia da sua alma um templo, onde Cristo era tudo. Visitava as catacumbas em segredo, rezava junto aos túmulos dos mártires e distribuía esmolas com mãos leves, como quem reparte algo que nunca foi seu. Cada gesto era oração, cada silêncio oferta. A juventude, para Cecília, não era tempo de experimentar o mundo, mas de experimentar Deus. E essa escolha consciente, feita no frescor da adolescência, a distanciava da vaidade comum às moças de sua idade. Ela tinha beleza, riqueza e liberdade dentro dos padrões da elite romana, mas preferia os momentos escondidos em oração aos salões iluminados por candelabros. Era como aquela pérola preciosa da parábola de Jesus. Tendo encontrado o tesouro do reino, deixou tudo o mais para possuí-lo por inteiro. Mateus 13, versículos 45 a 46. E se sua renúncia parecia incompreensível aos olhos do mundo, ao céu, ela ressoava como cântico de louvor. Não havia rebeldia em sua alma, apenas firmeza serena. Ela obedecia aos pais, era educada com todos, mas seu coração já pertencia a outro esposo. O voto de virgindade, feito ainda menina, agora se confirmava com vigor adulto. Não era mais uma promessa infantil, mas um pacto selado com o sangue do Cordeiro. E assim, mesmo envolta em tecidos nobres, Cecília caminhava pelas ruas de Roma como quem carrega dentro de si um altar invisível. Seu batismo não foi um ritual. Foi o nascimento de uma mulher nova. A partir dali, nada nela era ordinário. Tudo era consagrado. Naquele tempo em que a fé cristã era vivida às escondidas, Cecília se tornava, sem palavras, um sinal visível do reino. Com sua alegria discreta e seu fervor silencioso, ela mostrava que a santidade começa no coração, cresce com a decisão e floresce na fidelidade. Foi nesse solo que Deus plantou sua vocação de mártir, e o mundo, sem saber, começava a assistir ao desabrochar de uma flor que um dia cantaria mesmo diante da espada. A juventude de Cecília florescia em santidade, mas os caminhos do mundo logo a puxaram para uma encruzilhada dolorosa. Seus pais, alheios à consagração que ela guardava no coração, arranjaram-lhe o casamento com Valeriano, um jovem patrício de bons modos e família ilustre. Para os olhos romanos era um enlace perfeito, a união de duas casas nobres, promessa de prestígio e estabilidade. Mas para o coração de Cecília era uma cruz. Como poderia entregar-se a um homem, tendo já entregue todo o seu ser ao esposo eterno? Como cantar os cânticos nupciais do mundo quando sua alma já entoava os salmos do Cordeiro? Na solidão da oração, ela chorou com Deus. Não em rebeldia, mas em entrega. Jejuou, suplicou e preparou-se como quem vai ao altar, não para receber aplausos, mas para oferecer sacrifício. Sob o vestido de noiva, escondido entre rendas e brocados, ela vestiu um cilício áspero. Era seu modo de lembrar, a cada passo da cerimônia, que aquele momento não era de glória terrena, mas de fidelidade espiritual.
Enquanto os músicos entoavam melodias festivas, seus lábios recitavam em silêncio: Ofereço a ti o sacrifício de louvor e invoco o nome do Senhor. Salmo 116, versículo 17. A cada sorriso dado aos convidados, uma lágrima era oferecida a Deus no segredo da alma. Na festa, todos celebravam. As flores exalavam perfume, as taças tilintavam com vinho nobre e os convidados exaltavam o futuro do casal. Mas no coração da noiva havia um jardim mais oculto, onde cada flor era uma renúncia. A virgindade que ela prometera a Cristo não era símbolo de afastamento, era expressão de uma entrega total. E agora, mesmo cercada de afeto humano, ela precisava ser fiel ao amor que já a tomara por completo. Seu silêncio era orante, sua dor era fecunda. Com doçura, ela aceitava a obediência aos pais, mas entregava a Deus o sacrifício daquele enlace que não desejava. Não era revolta, era redenção. Valeriano, por sua vez, não conhecia os segredos de sua esposa. Ele a admirava, mas não compreendia a profundidade daquele olhar calmo e resoluto. E Cecília, mesmo na véspera da maior decisão de sua vida, não endureceu o coração. Pelo contrário, esperou. Esperou em Deus. Esperou que a graça abrisse portas onde o mundo via apenas deveres. E no íntimo da noite nupcial, quando o silêncio substituiu os cânticos, ela saberia o que dizer. Não com imposição, mas com verdade. Não com temor, mas com fé. E Deus, que via cada lágrima escondida sob o véu, preparava um milagre que mudaria tudo. Naquele casamento, que para todos era um triunfo da tradição romana, Deus via um altar. E sobre esse altar, Cecília se oferecia inteira, sem reservas, sem aplausos. E o céu inclinava-se para escutar o cântico que subia daquele coração ferido, mas fiel. Porque ali, debaixo do vestido de noiva, o cilício não era sinal de rejeição ao mundo, era sinal de aliança com o invisível. Um sinal de que, mesmo quando o mundo impõe seus caminhos, há almas que escolhem, em silêncio, continuar pertencendo apenas a Deus. A noite avançava, e com ela cessavam os risos da festa. Os convidados se retiravam, os músicos encerravam os acordes, e as lâmpadas douradas da casa romana tremeluziam em silêncio. Cecília foi conduzida à câmara nupcial com a mesma serenidade com que os mártires eram levados ao circo, sem alarde, mas com a alma em oração. Ali, onde se esperava que começasse uma vida conjugal comum, o céu preparava outro tipo de início. Cecília, recolhida, sabia que era o momento de declarar a verdade mais íntima de sua alma. E quando Valeriano se aproximou, ela, com doçura firme, revelou-lhe tudo. Não falou com medo nem com frieza. Com um amor que vinha de Deus, explicou ao jovem esposo que era cristã e que havia consagrado sua virgindade ao Senhor desde a infância. Contou-lhe sobre o anjo que guardava sua pureza e, com olhos cheios de luz, suplicou: Peço-te, Valeriano, não toques aquilo que é de Deus. Respeita esta aliança sagrada, pois quem tentar violá-la enfrentará não a minha resistência, mas a justiça do Altíssimo. Para qualquer homem, seria uma revelação chocante. Mas Valeriano, mesmo não compreendendo totalmente, não encontrou em Cecília uma mulher confusa. Viu nela uma alma firme, revestida de algo que o mundo não explicava. Ainda assim, ele impôs uma condição. Só acreditaria se pudesse ver com seus próprios olhos aquele anjo que ela dizia guardar sua virgindade. Cecília não hesitou. Intuiu que ali havia uma brecha da graça e propôs algo inusitado: que ele fosse até o bispo cristão escondido nas catacumbas e recebesse o batismo. Só com os olhos purificados pela fé poderás ver o que é invisível aos homens, disse. Valeriano, tocado mais pelo brilho do testemunho do que pelos argumentos, aceitou. Naquela mesma noite, guiado pelo desejo de compreender o mistério que envolvia sua esposa, ele desceu às galerias subterrâneas onde vivia o bispo Urbano. Entre os túmulos dos mártires, o jovem pagão escutou pela primeira vez o Evangelho. E ali, na escuridão silenciosa das catacumbas, a luz da fé se acendeu.
Valeriano foi batizado, e ao emergir das águas, algo novo havia nascido nele. Não apenas um entendimento, mas uma disposição profunda para crer. Voltou para casa em silêncio, carregando em si um sopro de eternidade. E quando reencontrou Cecília, ajoelhada em oração, seus olhos se abriram. Um anjo apareceu diante deles, luminoso, portando 2 coroas de flores celestiais, uma para Cecília, outra para Valeriano. Lírios e rosas, sinais do amor virginal e do martírio que os aguardava. Naquele quarto, onde se esperava a consumação de um matrimônio romano, consumou-se uma aliança eterna com Deus. Em vez de um leito, um altar. Em vez de prazer, santidade. Cecília e Valeriano, agora unidos pela fé e pelo Espírito, consagraram suas vidas a um propósito muito maior que o amor humano, a missão de testemunhar Cristo com tudo o que eram. Aquele quarto se tornou santuário. A música da noite não vinha mais dos instrumentos, mas do coração da Virgem, que em sussurros entoava sua oração. Senhor, guardai sem mancha o meu corpo e a minha alma, para que eu não seja confundida. E o céu respondeu com silêncio, cheio de paz. Assim começava uma nova história. 2 jovens, tocados pela graça, selando um pacto com o invisível. E como os primeiros cristãos, uniam-se não por desejo, mas por missão. A noite que para o mundo deveria ser de festa carnal, tornou-se vigília de pureza e de luz. A espada ainda não havia chegado, mas o canto de Cecília já começava a atravessar os véus do tempo. Aquela noite de revelação não apenas selou a virgindade de Cecília e a conversão de Valeriano, ela lançou as bases de uma pequena igreja doméstica fundada no silêncio da fidelidade e no poder do Espírito. A partir de então, a mansão da família, antes dedicada aos banquetes e à vaidade da nobreza romana, tornou-se um refúgio sagrado. Era como se cada parede, cada sala, cada corredor daquele palácio começasse a ressoar um novo cântico, feito não de instrumentos, mas de obras de caridade e de oração contínua. O luxo não desapareceu, mas foi consagrado. A beleza material agora servia à beleza maior do reino de Deus. Com o apoio amoroso de Valeriano, e logo depois também de Tibúrcio, seu irmão convertido, Cecília passou a transformar aquele lar em solo fecundo para a fé. Os pobres começaram a ser recebidos ali, não como servos, mas como irmãos. As viúvas, os famintos, os cristãos perseguidos encontravam na casa de Cecília não apenas pão e abrigo, mas dignidade e consolo. O que antes era símbolo de status, agora era instrumento de evangelização. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes. Mateus 25, versículos 35 a 36. Cada gesto de hospitalidade cumpria a palavra viva. Cecília não pregava nas praças, mas evangelizava com a coerência de sua vida. Instruía Valeriano e Tibúrcio com sabedoria e ternura, ensinando-lhes não só as doutrinas cristãs, mas o estilo de vida do Evangelho. Humildade, pureza, generosidade, silêncio orante. Eles, tocados pela santidade daquela mulher que agora era irmã na fé, começaram a visitar os cristãos presos, a enterrar os corpos dos mártires, a consolar os perseguidos. Na sombra da noite, saíam pelas ruas de Roma como discípulos que não temiam perder tudo, porque já haviam encontrado o tudo. A mansão da família tornou-se mais do que um abrigo. Era uma espécie de catacumba viva, onde o nome de Jesus era pronunciado com reverência e liberdade. E ali, entre os pilares romanos, florescia uma comunidade invisível aos olhos do império, mas bem conhecida por Deus. Não havia altares de pedra, mas havia corações acesos como tochas. E a fé, sempre discreta mas ardente, era o centro daquelas vidas que se ofertavam como incenso. A casa de Cecília viria, mais tarde, a ser consagrada como igreja, sinal visível do que ali já acontecia secretamente, um lar transformado em templo. Cecília compreendia que para Deus nenhum espaço é neutro. Tudo pode ser consagrado, se for ofertado com amor. E assim, sua missão começou sem estandartes nem decretos, mas com gestos pequenos e corações decididos. O lar onde cresceu ouvindo liras e flautas
agora ecoava salmos e orações. Era o mesmo teto, mas outro céu. E ali, em cada canto preparado com ternura, nascia um novo tipo de liturgia. A liturgia da vida doada. Sem saber, Cecília já afinava sua alma para cantar entre os mártires. E a cada novo ato de caridade, o mundo se calava um pouco mais, enquanto o céu escutava, encantado, o cântico silencioso daquela que transformava a casa em santuário. A fé vivida com pureza e ardor por Cecília, Valeriano e Tibúrcio começou a atrair não apenas almas famintas de Deus, mas também os olhos enciumados dos poderosos. O império não temia palavras, mas sim exemplos. E o exemplo daqueles jovens nobres que haviam doado tudo, que caminhavam entre os pobres com dignidade e que enterravam os mártires como quem prepara o próprio céu, tornou-se uma afronta ao orgulho de Roma. Não era apenas caridade, era resistência. E essa luz que saía da casa de Cecília começou a incomodar as trevas que habitavam nos palácios da autoridade. O prefeito Almaquios, instigado por inveja e cobiça, não tardou em descobrir a fé dos irmãos. Soube que os bens que desejava saquear já haviam sido entregues aos pobres. Enfurecido por ter sido frustrado, não hesitou. Ordenou a prisão imediata de Valeriano e Tibúrcio. Os dois foram arrastados para o tribunal como criminosos perigosos, embora suas únicas armas fossem a fé e a caridade. Interrogados com dureza, receberam a ordem de sacrificar aos deuses do império. Mas responderam com a dignidade dos santos: não temos outro Deus senão Jesus Cristo, e por ele estamos prontos a morrer. Era o início da oferta final. O tribunal romano, acostumado a quebrar vontades com ameaças, encontrou neles uma firmeza serena. Não gritavam, não acusavam, apenas testemunhavam. A cada tentativa de persuasão, a resposta vinha carregada de esperança. O nome de Cristo pronunciado por eles parecia ressoar mais forte do que o próprio veredicto do juiz. Condenados à morte, não demonstraram temor. Seus corações já estavam preparados, como diz a Escritura, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, versículo 21. Era essa certeza que os sustentava, não como fanáticos, mas como filhos confiantes que sabiam em quem tinham colocado sua esperança. A notícia do martírio iminente chegou até Cecília como uma espada atravessando a alma. Ela amava profundamente aqueles dois, companheiros de missão e de fé. Mas não se desesperou. Rezou, jejuou e os acompanhou com o coração até o último instante. E quando eles foram levados para a execução, seu espírito foi junto. Não com lamento, mas com louvor. Porque ela compreendia que a fidelidade tem um preço e que a coroa do martírio não é desgraça, mas glória. Quando os corpos de Valeriano e Tibúrcio tombaram, Roma viu a queda de dois rebeldes, mas o céu viu a ascensão de dois santos. Aquela dor não paralisou Cecília, inflamou ainda mais sua entrega. Sozinha diante da ausência física dos que lhe eram mais caros, ela levantou-se para continuar a missão. Chorava, sim, mas cantava também, porque sabia que cada gota de sangue derramada por amor a Cristo fecunda gerações futuras. Que naquela ferida aberta por amor, Deus começou a escrever o próximo verso de sua canção. O tempo do martírio se aproximava para ela também, mas em seu coração já não havia medo. Havia esperança. E o eco da fé daqueles dois irmãos agora ressoava como o prelúdio do cântico que ela mesma entoaria diante da espada. Quando o eco do martírio de Valeriano e Tibúrcio ainda pairava no ar, Cecília foi chamada a enfrentar sua própria hora de testemunho. Acusada de praticar o culto cristão e de distribuir as riquezas da família aos indigentes, foi conduzida ao tribunal romano. Diante do mesmo prefeito que condenara os seus, ela permaneceu em pé. Uma jovem frágil aos olhos humanos, mas revestida da força invisível do espírito. A sua voz, até então conhecida apenas nos cânticos discretos da casa, se ergueu diante do poder com uma clareza que surpreendia até os soldados. Ela não se defendia, anunciava. Quando Almaquios lhe perguntou pelos tesouros que desejava confiscar, Cecília respondeu com uma serenidade que desmontava a ganância do coração humano:
tudo foi repartido com os pobres. Não há ouro escondido, há almas salvas. A resposta, simples e verdadeira, inflamou ainda mais a ira do governador. Vendo-se privado do saque que desejava, decidiu humilhá-la com ameaças e propostas de apostasia. Mas Cecília, com os olhos fixos no alto, declarou: "Não adorarei outros deuses. Só Jesus Cristo é meu Senhor." E o tribunal inteiro se calou, como quem escuta uma verdade antiga que não pode ser calada. Ela não falava com altivez, mas com convicção. Cada palavra que saía de sua boca trazia a autoridade de quem vive o que proclama. Não havia bravura teatral nem desafio imprudente. Havia a paz dos que já morreram para si e vivem somente para Deus. Seus algozes, acostumados à submissão pelo medo, encontravam agora uma mulher livre, livre no espírito, livre na consciência, livre no amor. E essa liberdade desconcertava. Como dizia o apóstolo, onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. 2 Coríntios 3, versículo 17. Cecília, cheia desse espírito, não podia ser domada. Enquanto o juiz insistia em fazê-la ceder, ela transformava aquele tribunal em púlpito. Falava da beleza de servir a Cristo, da esperança da vida eterna, do amor que dá sentido até à dor. E enquanto falava, corações endurecidos começavam a se abrandar. Alguns soldados, marcados por anos de violência, escutavam com olhos marejados. Era como se cada frase sua derramasse bálsamo sobre feridas invisíveis. O Espírito Santo soprava por meio de sua voz, como no Pentecostes, quando Pedro, simples pescador, converteu multidões com uma pregação. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como responder a cada um. Colossenses 4, versículo 6. Assim era a fala de Cecília, doce, mas firme, suave, mas imbatível. Não se sabe quantos ali se converteram, mas se sabe que o coração de Almáquios, ao invés de se render, endureceu-se ainda mais. Incapaz de dobrá-la, decidiu silenciá-la, mas ignorava que a voz dos santos não se cala com decretos, nem com açoites. O que ela falara naquele tribunal já havia se espalhado como semente. E mesmo que o corpo fosse lançado ao martírio, a palavra permaneceria viva. Porque quem fala por amor a Cristo, fala por Ele. E ninguém jamais silenciou o verbo. Cecília, diante dos juízes da terra, anunciava o reino com a coragem de quem já pertence ao céu. E sua voz, doce como um cântico, não cessaria ali. Ela ainda tinha muito a cantar. Sentenciado estava o veredito, mas o algoz hesitava. Matar uma jovem tão admirada podia gerar revolta entre o povo. O prefeito Almáquios, temendo uma comoção pública, decidiu calar Cecília com discrição. Ordenou então que fosse trancada na casa de banhos de seu próprio palácio, selada por fora, com o fogo aceso ao máximo, para que morresse em silêncio, asfixiada pelos vapores escaldantes. Aos olhos da política romana, seria uma morte limpa, sem sangue, sem espetáculo, sem mártir visível. Mas Deus, que escreve em linhas que os homens não leem, preparava outra resposta. Dentro daquela câmara térmica, envolta por brumas ardentes e ar rarefeito, Cecília podia ter se desesperado. Era jovem, estava sozinha, abandonada num ambiente sufocante. O corpo fraquejava, o ar queimava, a vida parecia querer escapar por entre os dedos, mas sua alma, essa não cedia. No lugar do pânico, a oração. No lugar do grito, o cântico. E ali, entre vapores que deveriam matá-la, ela se lembrava dos 3 jovens lançados na fornalha da Babilônia. Então o rei viu 4 homens soltos, andando no meio do fogo sem se queimarem, e o quarto tinha a aparência de um filho dos deuses. Daniel 3, versículo 92. A mesma presença agora a envolvia, e como outrora, o fogo obedecia ao Criador. Um orvalho suave, invisível aos olhos dos soldados, começou a refrescar o recinto. Era como se a brisa do Espírito Santo dançasse entre as pedras incandescentes. As chamas perdiam força, como se respeitassem aquela que havia consagrado cada fibra do corpo ao Altíssimo. O tempo passava,
e nada acontecia. Cecília, em êxtase, rezava, louvava, entregava-se. O que deveria ser um túmulo se tornava um templo. O que deveria ser uma execução se tornava uma vigília sagrada. Os guardas perplexos espiavam pelas frestas e a viam serena, talvez de joelhos, talvez em pé, mas com um semblante que desmentia toda a lógica humana. Durante todo um dia e uma noite, o fogo queimou, mas não tocou. O calor subiu, mas não a consumiu. Era a fidelidade de Deus que jamais abandona os que nele confiam. Como está escrito, ainda que eu ande pelo vale escuro, nenhum mal temerei, pois estás comigo. Salmo 23, versículo 4. A promessa do esposo invisível cumpria-se ali diante do silêncio do mundo. Cecília estava viva, e mais viva do que nunca, pois agora havia cruzado o limiar onde a fé se torna visão, onde o sofrimento se transforma em altar e a morte em consagração. Mas para o tirano aquilo era intolerável. Não era apenas a sobrevivência que o enfurecia. Era a mensagem que ela transmitia sem dizer palavra. Seu corpo resistia, mas era sua alma que vencia. O fogo físico falhara, mas o fogo espiritual esse crescia. Almaquios então compreendeu que precisava recorrer ao método mais brutal, a espada. Mas sem saber, já havia perdido. Pois a fornalha, onde esperava extinguir a voz de uma virgem, tornara-se palco do milagre que selava sua missão. Cecília não apenas sobreviveu, ela consagrou o próprio suplício, tornando o silêncio das pedras cúmplice do cântico que ninguém mais podia ouvir, mas que o céu inteiro entoava com ela. Ao descobrir que nem o fogo fora capaz de calar aquela voz firme e serena, Almaquios ordenou que Cecília fosse executada por decapitação. Era o último recurso de um poder frustrado diante de uma fé que não se curvava. Pela lei romana, cidadãos de alta classe tinham o privilégio de morrer pela espada. Uma morte rápida, limpa, mas nem a lâmina seguiu o curso que os homens planejavam. O carrasco, experiente e implacável, se aproximou com a espada desembainhada. Cecília, em paz, não recuou. Não houve gritos, não houve pânico, apenas a oferta, o pescoço inclinado como quem se deita sobre o altar. Ela não temia o fim. Já havia se entregado muito antes, quando criança, quando fez seu voto, quando amou sem reservas. 3 golpes atingiram seu pescoço, um após o outro. 3. Mas a cabeça não se separou do corpo. Pela lei, o carrasco não podia tentar um 4º golpe. E ele fugiu. Fugiu atônito. Não pela resistência do corpo, mas pela santidade que emanava daquela mulher ferida, caída, mas ainda viva. A cena que se seguiu foi um mistério doloroso e sagrado. Cecília, banhada em sangue, jazia no chão de sua casa, com os olhos serenos e os lábios ainda murmurando orações. 3 dias. 3 longos dias de agonia e entrega. 3 dias em que o céu pareceu suspender o tempo para permitir que aquela alma cantasse até o último fio de voz. Cristãos se aproximaram escondidos para consolá-la e tentar estancar o sangue. Encontraram-na sorrindo. Mesmo mutilada, irradiava paz. Sua respiração era fraca, mas viva. Cada suspiro era uma catequese, cada gemido uma canção de amor. Cecília usava seus últimos momentos para confortar os que ali choravam. Pediu que não temessem. Disse que valia a pena sofrer tudo por Jesus e entregava seus sofrimentos como oferta pela igreja, pelos pobres, pelos que duvidavam. Não pedia cura, pedia coragem para os que ficavam. Ela sabia que sua missão ainda não terminara. Havia algo a ser deixado, algo mais forte que palavras, um gesto. No fim do 3º dia, quando já não conseguia mais falar, Cecília ergueu lentamente as mãos. Com uma, mostrou 3 dedos estendidos. Com a outra, apenas um. Não disse nada, mas aquele sinal selou sua fé. 3 e 1. O mistério da Trindade. O mesmo Deus que a havia criado, redimido e sustentado. Era sua última pregação, agora sem voz. Era seu amém silencioso, dirigido ao céu. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, versículo 46.
e entregou. Não com desespero, mas com louvor. Não com dúvida, mas com certeza. Sua voz terrena se calava, mas o céu inteiro começava a escutar o cântico eterno daquela que havia cantado, até o silêncio da espada. Neste momento, convido você que acompanha esta história a deixar nos comentários o nome de alguém que esteja longe de Deus. Escreva com fé, como quem planta uma semente. Vamos pedir juntos que, pela intercessão de Santa Cecília, corações endurecidos se convertam, famílias se reconciliem e a fé retorne onde parece ter se apagado. Cecília morreu cantando, e talvez, hoje, sua oração seja o sopro que reacende a melodia adormecida da alma de quem você ama. Nos derradeiros instantes de sua vida terrena, Cecília, prostrada no chão de pedra, tornou-se imagem viva do Cordeiro imolado. Ali, onde antes se ouvia música e perfume de flores, agora jorrava sangue e silêncio. Mas não era um silêncio de derrota, era um silêncio eucarístico, como o do altar após a consagração. Os cristãos que a cercavam não viam apenas uma mártir agonizante, mas um sacrário vivo. Aquele corpo ferido, banhado de luz interior, testemunhava que a cruz, quando abraçada por amor, transforma o martírio em missão e a dor em intercessão. Entre os que vieram vê-la estava o bispo Urbano, que acompanhara de perto a fé daquela jovem desde os primeiros passos de sua consagração. Ao vê-la ensanguentada, seu coração se partiu, mas seus olhos contemplaram uma vitória. Cecília, mesmo sem forças para se levantar, estendeu-lhe as mãos com esforço. Entregou-lhe os últimos bens que possuía, pedindo que tudo fosse doado aos pobres. Era como se dissesse: nada me pertence, tudo é de Deus. Que reste apenas minha alma em suas mãos. Mas não parou aí. Fez ainda um pedido mais profundo: que sua casa, aquele lugar onde Deus fora amado e anunciado, fosse para sempre consagrado ao culto divino. Urbano prometeu, e não apenas por obediência à santa, mas porque compreendia que o solo banhado pelo sangue dos mártires é terra santa. A casa de Cecília viria a se tornar a Basílica de Santa Cecília em Trastevere, um santuário de memória viva. Ali, onde outrora se erguiam colunas para os banquetes dos homens, erguer-se-ia o altar do Cordeiro. Era a materialização do desejo da mártir, que o lugar de sua entrega se tornasse morada de Deus para todos os tempos. E assim seria. A agonia de Cecília se prolongou em 3 dias de um oferecimento contínuo. Cada batida de seu coração era uma súplica pelos que sofrem, pelos pobres, pelos perseguidos. Não pedia cura, pedia frutos. Não ansiava por consolo, mas por fidelidade. E em cada palavra frágil que conseguia murmurar, fortalecia os vacilantes. Aquele tempo de dor era também tempo de colheita, pois ao entregar tudo, sua juventude, seus bens, sua vida, ela lançava sementes que germinariam por séculos. A sua entrega selava não apenas um testemunho pessoal, mas o início de uma história que o mundo não esqueceria. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, dá muito fruto. João 12, versículo 24. Cecília morreu como grão lançado em solo fértil, e o sangue que tingiu as pedras não foi mancha de fracasso, mas tinta de um legado eterno. Ali, entre espasmos e preces, ela ensinava o que significa pertencer inteiramente a Deus. E quando seus olhos se voltaram ao alto pela última vez, não se via neles medo ou arrependimento, via-se a paz de quem termina a corrida, guarda a fé e oferece o próprio corpo como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Romanos 12, versículo 1. O altar do seu martírio não estava em Jerusalém nem em Roma oficial. Estava em sua própria casa, e o sacrifício ali ofertado ressoa até hoje como música sagrada que não conhece fim. Cecília não apenas morreu por Cristo, ela o entronizou em cada pedra, em cada gesto, em cada respiro final. Sua vida tornou-se liturgia, e seu sangue, incenso. A história de Cecília não terminou com o último suspiro. Pelo contrário, foi nesse instante que ela começou a cantar para sempre. 3 séculos após seu martírio, quando as perseguições haviam cedido e a igreja caminhava para fora das catacumbas,
sua memória já era viva no coração dos cristãos. Seu nome era pronunciado nas liturgias com a reverência de quem reconhece não apenas uma mártir, mas uma irmã na fé que ensinou a sofrer com doçura. O Papa Urbano I, testemunha de seus últimos momentos, cuidou para que seu corpo fosse sepultado com honra entre os túmulos dos mártires nas catacumbas de São Calixto, como quem deposita uma joia rara na terra sagrada dos que amaram até o fim. Por séculos, sua tumba permaneceu oculta. Mas no início do século IX, quando o mundo parecia ter se esquecido da jovem que cantou no martírio, o céu decidiu lembrá-la. Santa Cecília apareceu em visão ao Papa Pascoal I e indicou o lugar exato de sua sepultura esquecida. O Santo Padre ordenou escavações no local revelado e, para espanto de todos, encontraram o caixão de cipreste intacto. Dentro dele, o corpo da mártir estava incorrupto, preservado como se tivesse falecido há poucas horas. Ela jazia de lado, em posição de descanso, com as mãos ainda indicando o mistério da Trindade. 3 dedos em uma mão, 1 dedo na outra. Um testemunho mudo, mas eloquente. Foi a primeira vez na história da Igreja que se registrou a descoberta de um corpo incorrupto de forma tão impressionante. A santidade de Cecília vencera até mesmo a corrupção da morte. Junto dela estavam os restos de Valeriano, Tibúrcio e Máximo, o soldado convertido no martírio dos 2 irmãos. O Papa Pascoal transferiu solenemente aquelas relíquias para a Basílica de Santa Cecília, erguida no bairro romano de Trastevere, sobre as ruínas da casa onde ela havia vivido e derramado seu sangue. Ali, sob o altar, repousam até hoje os corpos daqueles que ofereceram tudo por Cristo, como sementes que frutificam em cada geração. Muitos séculos depois, em 1599, durante uma restauração da Basílica, o túmulo foi reaberto. E mais uma vez, os olhos humanos contemplaram um milagre. O corpo de Santa Cecília permanecia intacto. Comovido pela cena, o escultor Stefano Maderno foi encarregado de esculpir, em mármore, a imagem exata da santa como fora encontrada. A escultura impressiona até hoje os peregrinos que ali se ajoelham. Cecília está deitada de lado, com o rosto voltado ao chão, os braços estendidos à frente do corpo e os dedos indicando a Trindade. Não há pose de heroísmo, mas há uma ternura que fala mais do que palavras. É a serenidade da alma que descansou em Deus. A Igreja, reconhecendo a musicalidade espiritual de sua vida, proclamou Santa Cecília padroeira da música sacra. Não por ter sido musicista profissional, mas porque viveu como uma melodia que sobe ao céu. Alguns antigos textos dizem que, no dia de seu casamento, enquanto os músicos tocavam melodias profanas, ela entoava em seu coração cânticos celestes. Outros afirmam que durante o martírio, mesmo sem voz, cantava interiormente. De qualquer forma, o mundo inteiro passou a reconhecê-la como a mulher que cantou, não apenas com os lábios, mas com a vida. Até hoje, músicos, corais, orquestras e compositores a invocam como madrinha espiritual. Sua festa, celebrada em 22 de novembro, é marcada por missas solenes com canto litúrgico, concertos e procissões. E não apenas os músicos, mas também os jovens, os artistas, os noivos e os que desejam pureza e coragem se voltam para ela. Porque Cecília é mais do que lembrança, ela é presença. E sua vida continua a ecoar como um salmo vivo, cantado com o sangue, a virgindade, o silêncio e a fé. Uma canção que não termina, porque quando tudo silencia, ela ainda canta, e o céu escuta. Santa Cecília não foi apenas uma virgem mártir da Igreja primitiva. Ela foi uma resposta viva ao amor de Deus, uma voz que recusou silenciar-se diante da violência, e uma alma que cantou até o último fio de vida. Sua existência, desde a infância até a agonia silenciosa dos 3 dias finais, foi um hino ininterrupto, entoado com o corpo, com as escolhas, com o sangue. Ela nos lembra que a verdadeira música nasce do coração fiel, mesmo quando o mundo tenta sufocar a melodia da fé, e que a santidade, longe de ser uma ideia distante, se encarna em gestos concretos, uma promessa escondida, um voto mantido, um lar transformado em altar,
Um sim sussurrado no meio da dor. Cecília foi semente e fruto. Foi perfume e incenso. Sua entrega tocou o esposo, o cunhado, os pobres, os algozes. E continua tocando corações até hoje, cada vez que alguém se dispõe a amar a Deus com tudo o que é, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Ela nos ensina que o verdadeiro heroísmo cristão não está nas grandes façanhas públicas, mas na fidelidade silenciosa aos compromissos assumidos com o céu. Sua história fala especialmente àqueles que se sentem fracos, perseguidos, sozinhos ou sem voz. Mesmo assim, é possível cantar. Mesmo assim, é possível vencer. Talvez você que chegou até aqui esteja atravessando um tempo de silêncio, de cruz, de espera. Talvez sua alma esteja ferida por perdas, angústias ou pela ausência de alguém muito amado que se afastou da fé. Mas ouça o que Santa Cecília ensina. A dor oferecida se transforma. O canto sussurrado se torna clamor diante de Deus. E a fidelidade escondida, mesmo incompreendida, tem um valor eterno. Por isso, não pare de rezar, de confiar, de cantar mesmo entre lágrimas. Há um céu que escuta. Há um Deus que recolhe cada prece e transforma cada dor em redenção. Peçamos juntos: Santa Cecília, intercedei por nós. Pelos jovens que precisam reencontrar a pureza, pelos músicos que desejam louvar com autenticidade, pelos lares que precisam se tornar santuários, pelas almas que, como você um dia, fizeram uma promessa a Deus e hoje precisam de força para cumpri-la. Intercedei por nossos familiares afastados, por nossos entes queridos em perigo, por nossos corações cansados. Ensina-nos a cantar mesmo quando tudo se cala. Ensina-nos a amar mesmo quando tudo se perde. Ensina-nos a pertencer inteiramente a Deus. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que esteja precisando de consolo e fé. Escreva nos comentários o nome de quem você deseja confiar à intercessão de Santa Cecília. Juntos, formamos um só corpo, uma só igreja. E cada testemunho, cada oração, cada partilha pode ser a nota que faltava no cântico que sobe aos céus. Inscreva-se para continuar ouvindo estas histórias que nos fortalecem. Curta se este conteúdo alimentou sua alma e espalhe esta mensagem como quem semeia luz em tempos de trevas. Santa Cecília, Virgem fiel, mártir do amor, cantora do silêncio, rogai por nós. Amém.